Tava navegando, entrou uma tempestade de raios e morreu um raio caindo em cima. Dá pra acreditar nisso? Nós aqui no Guina, nós temos vários medos relacionados aos perigos no mar. Mas eu entendo que o medo não pode ser paralisante. Você tem que usar o medo para se precaver de algumas coisas, mas não para deixar de viver. Bom, pensando nisso, a gente teve um papo com o Armando. Armando é proprietário do catamarã D2, tá logo aqui atrás da gente. E Armando já capotou um outro catamarã de 53 pés. Armando também já participou de mastros que caíram na cabeça. Aliás, esse é um grande medo meu e da minha esposa também. E Armando já viveu um monte de situações no mar. Então eu fiz um bate-papo com ele para entender. Falar, Armando, me fala um pouquinho aí do que é perigoso. Ele disse que capotar os 53 pés não era tão perigoso. Como assim? Então vamos acompanhar aí o Armando dando uma aula pra gente. Afinal, são mais de 50 anos de mar e vela. Pergunta. Se capotar uns 53 pés não é tão perigoso, o que é perigoso no mar? Primeiro, vamos pensar na palavra perigo. O que é perigo? Uma criança pequena não tem medo de atravessar uma avenida. Absurdamente perigosa. Perigo se associa ao medo, tá? E medo é uma questão irracional, emocional, tá? Ou seja, você não mede o medo, você sente. E perigo, de certa forma, é a mesma coisa, tá? Todo mundo tem medo de tubarão? Bobagem. Tubarão não vai matar absolutamente ninguém. Não tem nenhum caso abaixo da Bahia no Brasil. Nenhum, séculos. É bobagem. Você quer saber o que é perigoso? Companhia de seguro. Tá? A companhia de seguro vai lá fazer seguro, te mede o perigo e a tua apólice é proporcional ao perigo. Meu barco, eu tenho 2 barcos. Eu tenho um cruzeirão e um racer. O racer é mais caro o seguro do que o cruzeirão. Vai estar certo, absoluto. O risco é maior, tudo é maior. Um seguro de vida de um homem de 80 anos não tem nada a ver com o seguro de vida de um de 30. O perigo é muito maior e é missível, tá? E não é emocional. Seguro não trabalha com emoção, tá? Perigo, eu tento encarar pelo menos, deixando o emocional máximo de lado, racionalizando. É uma questão de probabilidade, tá? Tem uma fórmula. É fórmula de Bayes. Bayes foi um matemático, pastor protestante, século XVII, nasceu com Milton. Fez uma fórmula que dá para você calcular a probabilidade de tudo. Qualquer coisa que você queira calcular, você consegue. Qualquer coisa. Tipo, vai cair meteoro, tipo, quem vai ser eleito, tipo, que time vai ganhar, tudo, absolutamente tudo. Eu tento pensar em várias coisas da fórmula bayesiana. Tá? Bayesiano, a gente tem que partir de alguns dados. Para mim, o dado mais importante é minha experiência pessoal. Qual a minha experiência pessoal de perigo? Por partes. Primeiro, para mim, perigo mesmo, assim, perigo, é barco fora d'água. Vocês pensam que eu estou brincando? Não estou. A minha experiência pessoal é fortíssima nisso. Eu conheci, acho que uns 6 a 7 casos, participei de 2, vivi 2, de falecimento, barco, veleiro, fora d'água. O que eu conheço de acidente de barco fora d'água dá 10 vezes os acidentes que eu conheço de barco dentro d'água. Então, são 1000 exemplos. Tem o maior projetista brasileiro, teve 3 acidentes graves. Tá? Os 3 com o barco fora d'água, azarado, ou não sei. Tá? Fora outros que a gente toma em conhecimento, até de gente conhecida. Tá? Quer dizer, no meu relacionamento pessoal, eu não conheci absolutamente ninguém que tenha falecido no mar, com o barco navegando.
Nem ouvi falar. Existe caso, monocasco lá em Santa Catarina, teve aquele argentino que veio para subir para a costa aqui, saiu, mas saiu uma baita tempestade. Diga-se de passagem, ele estava no monocasco, se tivesse num multicasco não tinha morrido, tá? Morreu, sumiu, morreu. Mas são casos diferentes, né? O cara estava lá para 200 milhas da costa, tá? Tem o caso da Silvia, a viúva do Oleg, famoso também, brilhante velejadora, famosíssima, faleceu lá na costa da Argentina, lá embaixo, no Antártico. Mar muito bravo, quer dizer, ela estava no que se chama 60 malditos, 60 graus malditos, porque é 60... Lá a coisa é muito pesada. Não tem nada a ver com o que nós temos no Brasil. Tá? Foi jogar fora a comida, veio uma onda, o barco balançou e pegou ela, morreu. Extremamente experiente. Tá? Extremamente experiente. Também, uma observação. Tivesse num catamarã, o catamarã não pega a gente e puxa para fora, como aconteceu com ela. Tá? Imagina a gente, ela é experientíssima, imagina a gente inexperiente. Tá? Então, por essas e outras, que o catamarã é a coisa mais segura que existe. Mas quanto à experiência de perigo em barco fora d'água. Acidentes que me marcaram. Eu estava paquerando um 40 pés da Multimar, maravilhoso barco, coisa da década de 90 também. E quem comprou acabou sendo o irmão do famoso Horácio, velejador, Floripa, que é líder da Volvo Racing, de Itajaí, etc. Hoje o tio dele, uruguaio, queria comprar um catamarão 40 pés. Comprou, mandou reformar, bonitinho. E foi visitar o barco em Itajaí. Barco totalmente pintado, etc. Só que quando pintaram, deixaram a capota com papel, que é normal. Tiraram as gaiutas, tudo, pintaram tudo. Ele, distraído, foi andando pelo convés e, puf, pôs o pé num papel daquele e desceu. Tá? Machucou, fraturou as costelas, foi para Florianópolis, foi internado, piorou, UTI, pegou uma infecção hospitalar. Não morreu, porque não era a hora dele. Tá? Mas foi gravíssimo. Tudo porque ele caiu de uma gaiuta fora d'água. Teve o famoso Plínio. Para quem não conhece, o Plínio era dono do melhor estaleiro de Porto Alegre. Tá? Fez vários catamarãs, o Avante, o Charlie Bravo, brilhantes, belíssimos barcos, andavam para burro. Tá? Famoso, bem famoso. Estava andando no barco, fora d'água, escorregou, caiu e morreu. Tá? Tem pormenores que eu desconheço do caso. Mas, com alguma certeza, caiu de um veleiro, se acidentou e morreu. Eu conheci ele de vista e por telefone. O Cláudio, estaleiro Barracuda, Itanhaém, Cláudio engenheiro, relativamente jovem, transferiu o estaleiro dele, Guarapiranga, para Itanhaém. Ele fabricava o Aladim 30. Aliás, o nome dele estava relacionado ao Aladim 30. Mas ele fez outros barcos assim muito bons. O Cláudio fez o Aladim, fez alguns 37 pés, Kurt Hooks, eu acho que não tenho lembrado. Fez um 48 pés catamarã do Grieger, não sei por onde anda também. Bom, só sei que o Cláudio estava no estaleiro dele, tá? Foi abrir o portão para um veleiro de entrar, alguma encrenca deu, só sei que ele se acidentou com um portão, pelo menos essa é a história que me contaram, e faleceu. Simplesmente fraturou também isso, hospital, infecção hospitalar, sei lá, não sei pormenores também. Mas era quase amigo, convivi muito com ele, etc. E faleceu no estaleiro, ao lado de um veleiro. Mas voltando para os perigos. Eu participei de duas... Participei não é bem o termo. Um deles participei, a outra eu vi. De duas mortes. E eu não conheci ninguém que tenha morrido. Teve o Abel em Salvador, meu amigo. Mas eu não posso dizer que aquilo tenha sido uma morte dentro d'água. Ele foram
Ele foi assaltado, barco na marina, dois caras que vieram da periferia, assaltante. Isso acontece aqui, acontece no mar, acontece em qualquer lugar. Pessoalmente, eu tive dois casos marcantes, tá? Um deles, eu estava no JIC, tá? Joinville Yacht Club, estava no pátio, catamarã 30 pés, feito na Multimar. Eu só sei que tinha dois caras instalando, um deles instalando uma antena de rádio no topo do mastro. Só que gravíssimos erros. Primeiro que o stay de proa era stay mesmo, metálico, sei lá por cargas d'água. Os stays laterais eram dois stays de cabo, tá? Não era metálico. E amarrado, simplesmente amarrado, que é um grave erro, mas grave. Bom, só sei que não podia dar outra, né? Tinha que ter no mínimo 4 cabos. Um dos cabos correu, ele deu uma balançada, o cabo correu, ele foi, caiu lá de cima e morreu na hora. Tá? Absolutamente na hora. O outro caso foi até mais marcante. Eu estava com o meu barco, foram alguns anos depois desse acidente. Eu estava com o meu barco na Multimar, também em Joinville, na rampa, tá? E eu estava trabalhando na proa, tá? Não sei o que eu estava fazendo lá. E bem na frente, assim, bem encostado, proa com proa, estava o Barracuda. Barracuda é famosíssimo, 51 pés, hoje é do Hernani Parkonic, etc, etc, etc. Bom, eu só sei que no Barracuda eles estavam instalando a rede, e é uma rede grande. E daí 4 caras lá instalando, e você tem que esticar o máximo possível realmente para você ter mais conforto em andar. Estavam lá, daí um deles teve uma brilhante ideia, né? 3 amarravam e ele balançava, ele pulava na rede, tá? Dava uns pulos na rede. Claro, toda vez que ele pulava e subia, a rede distendia, o pessoal puxava, pulava, pum, tá? E foram esticando, dando risada, dando uma alegria. Só sei que lá pela Santa a rede rompeu. A rede rompeu, ele caiu, e aí por um azar terrível, o pé dele ficou preso na rede. Então ele caiu, mas com o pé preso. Ou seja, ele caiu de costas, bateu a cabeça. Isso aconteceu a 6 metros de mim. Deu, assim, na minha fantasia, escutei escutar bloco, tá? Sei lá se é real ou não. Mas só sei que tive consciência no momento da gravidade do problema. Berrei para o pessoal não mexer nele, tá? Não toque, desci, arrumei uma tábua, encostei a tábua nele, pus ele, ajudamos, amarrei ele na tábua para ele não se mexer nada. Eu estava sem carro, né? Eu estava com o Fiat do Eduardo Régua. Peguei o Fiat do Eduardo Régua, tirei o banco do lado, pus ele deitado na tábua no banco, 2 caras atrás segurando ele, e barbarizei. Uma vez na vida barbarizei. Tá? Saí de lá da Multimar, o hospital não era longe, relativamente perto, 3, 4 quilômetros. Eu só sei que esses 3, 4 quilômetros eu passei por cima de guia, farol vermelho, barrando, buzinando, tudo aquela coisa de fio. Só sei que entrei no hospital, entrei no pronto-socorro, lá dentro, junto com as ambulâncias, sai da frente, buzinando. Chamei a responsável, uma enfermeira, falei, olha, é grave, é isso. Ele entrou lá para dentro e não havia nada mais que eu pudesse fazer. Posteriormente, eu soube que ele foi operado de urgência. Olha, entre o acidente e ele estava na UTI, não deu 20 minutos. Com certeza não deu 20 minutos. 15. Eu só sei que ele foi operado, ficou melhor, em um mês e meio estava trabalhando de novo, tá? Só que 1 ano depois ele teve um AVC e morreu na hora. Na minha opinião, era um rapaz jovem, saudável, seus 25 anos, assim, Catarina, daquele loiro bonito, sabe? Na minha cabeça foi o acidente que matou ele. Tá? Então, como é que eu falo para vocês? Eu não conheço nenhum caso de morte no mar. Ouvi falar, teve um capitão lá em Santa Catarina, teve outro lá, mas eu ouvi falar e nem foram pessoas conhecidas.
o chefe do meu estaleiro teve 2 acidentes no barco fora d'água. Velejou muito comigo, nada. Eu mesmo tive 2 acidentes, só tive 2 acidentes hoje em barco, os 2 fora d'água, tá? Os 2 muito parecidos. Estava mexendo, trabalhando na proa, tablado, etc., 1,5 metro fora d'água, pisei em falso, distração, e lá fui eu, 1,5 metro abaixo, batendo, escorrendo. Me feri, mas não quebrou nada, tá? E a outra vez, estava numa escada, também na proa, eu tenho azar com proas, viu? Do meu catamarã, e a escada caiu, uma escada metálica, estava enferrujada, mexi, lá fui eu, para baixo de novo. Deu para jogar o corpo em cima da banana, etc., amortecer a queda, mas caí lá embaixo sangrando tudo. Aliás, um acontecimento que me marcou por outro motivo. Um pormenor inesquecível. 3 minutos depois que eu caí, estavam todos os marinheiros do meu lado. Tinha 15 a 20 pessoas. Aí, não, doutor, aquele negócio. Calma, não tem nada. Mas olhei, estiquei, tá tudo em ordem, mas estava sangrando. Tinha raspado a perna. Aí eu falei, quer saber? Até por uma questão de limpar a cabeça, não só o sangue, um banho quente demorado. Tá? Para mim é uma forma de relaxamento. Vou lá pro banheiro da Marina, chuveiro, Bom, tô tomando banho chuveiro lá no banheiro. Abre a porta do banheiro. É uma sargento morena, assim, bonita. Abre a porta, uniformizada. Falou, o senhor tem que me acompanhar agora. Agora, eu não posso acompanhar a senhora. Por favor, retire-se e me espere lá fora. Surreal. Eu só sei que saí, ela tinha sido chamada de emergência, porque alguém tinha morrido numa queda. É surpreendente como há uma distorção das notícias. E essa distorção leva ao medo e a uma distorção do que é perigo. Na minha capotagem, 2 dias depois tinha manchete que tubarões tinham atacado náufragos em Santa Catarina. Tubarão, que náufrago, nada. E uma pergunta, sempre fazia uma pergunta. O senhor estavam de salva-vidas? Mas tudo bem, faz parte. Mas voltando, eu não conheço nenhum caso de morte em catamarã na costa do Brasil. Não conheço, nunca ouvi falar. Então, se algum dos ouvintes já ouviu falar, por gentileza, manda aqui para o Fernando para mudar a nossa estatística. Tá? Porque a estatística minha é que barco fora d'água é a coisa mais perigosa que existe na face da Terra. É exatamente isso. Aquele acidente que é praticamente um acidente doméstico é o que mais acontece no barco. Seja ele parado num pier, seja ele em seco é pior ainda. Seja ele numa âncora ou navegando, igual. É um acidente doméstico. O André, né, André? Qual foi o pior acidente que você teve? Quebrou o quê? Eu quebrei a clavícula. Mostra aí a portinhola, abre a portinhola para as pessoas verem onde é que foi que você caiu. Ó, e essa portinha aqui que vocês estão vendo só passou a existir depois que ele caiu e se machucou. Ó, e a Laura, né, Laura? O mais grave que a Laura teve foi levar uma lanternada onde, Laura? Na testa. Como? O André brincando, né, André? Com a luz da lanterna ligada, balançando. Simula, André, como é que foi? E uma noite, Laura, pega a lanterna. vento de 50 nós, a gente lá em Porto Belo, paradinho, barco numa poita. De repente eu ouço o grito, vou lá fora, sangue pra todo lado. Onde é que pegou, Laurinha? E você? Aqui. Pegou bem aí, né? E a lanterna era afiada, não era essa? Era uma lanterna de metal, pesada pra caramba, né? Então, gente, acidente doméstico, né? Ô, Mili, vamos mostrar o seu onde foi o pior lá. O da Jamile foi bem recente, né? A gente parado, eu comecei a trabalhar no barco e tal, e acabei levantando esse piso. Levanta pro pessoal ver, Jamile. Eu levantei, eu não ia deixar aberto, eu ia fechar, e aí a Jamile mesmo que me mudou, pediu outra coisa, e aí ela... O chão tava aberto, escureceu, eu vim no escuro,
cair no buraco. Mas há controvérsias disso ser um acidente, viu, galera? Brincadeira. Cara dele. Mas olha, me machuquei. Outra vez que eu me machuquei, era escuro, tava à noite, eu tava aqui fora andando. E a gaiuta, essa gaiuta é do banheiro, ela sempre fica aberta para ventilação. E eu tropecei, né? Mesmo sabendo que ela está aqui. Enfiou o pé lá dentro, quase quebrou a perna. Quase quebrei a gaiuta e quase quebrei a perna. O pé ficou lá no meio do banheiro. E mais um acidente que eu fiz, eu tava brincando numa boia que é um pouco maior do que essa e era uma coisa diferente. A gente jogava a boia e tentava pular dentro, era redonda assim. Aí a gente pulava dentro, aí sem querer, quando eu fui pular, uma perna minha ficou assim. E aí quase e machucou assim a perna. Uhum. Olha a ideia dos bichinhos, né? Aqui em cima do convés, quase 2 metros de altura, jogava a boia no mar e pulava. Deixava a boia assim na água, a gente tentava pular assim. Aí uma vez eu fui pular e minha perna tava assim. Aí eu fui cair e dobrou assim. Essa é uma boa ideia, Laura? Não. Não façam, né? Uhum. Como também foi dito pelo Armando, né? E a gente falou no começo. Também acontece acidente navegando, né? Pô, caiu raio na cabeça do rapaz lá, baita azar, mas raios caem, né? Mastros caem, também não é tão comum, mas caem com alguma frequência. Pessoas navegando são puxadas para fora do barco, né? Como o Armando disse, no monocasco ainda mais. Ou até perde o equilíbrio e caem navegando. Acidentes com o barco navegando também acontecem. Mas é muito mais fácil de você se precaver, tá? Numa navegação longa, você tem cinto de segurança, né? Vai subir no mastro, você tem os procedimentos de segurança. Então, durante a navegação, normalmente você está com um alerta muito mais ligado, vamos dizer. Agora, com o barco parado, barco na marina. Gente, as pessoas sobem no barco na marina, em seco, né? E acham que estão mais seguras do que no mar. Não, elas não estão. É justamente baixar a guarda que faz o acidente acontecer, né? É isso. Se cuidem. Quem ainda não segue nosso canal, passa a seguir, aciona o sininho, vai ajudar muito a gente. Você ainda vai receber o vídeo logo que ele for lançado. E é isso aí, tamo junto. E dá seu like.